sejam bem-vindos ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Marília, do time de comunicação, e hoje nós convidamos o Vitor Burjac, que é analista e gestor de empresas ligadas a commodities no Dunamis. Então, só lembrando, o Dunamis é uma das nossas estratégias de renda variável de retorno absoluto, e a gente achou que seria interessante, convidar o Vitor, que é fera aí na análise do setor de commodities, e esse é um setor que está bastante em voga, no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, como vocês muito provavelmente devem estar acompanhando. Então a gente achou que seria legal convidar o Vitor para trazer aqui um overview desse cenário e falar um pouco também dos desafios e o que esperar das commodities daqui para frente. Bom, vamos então falar com o nosso convidado. E aí, Vitor, como é que você tá? Tudo bem? Seja super bem-vindo ao Mind Asset. Tudo bem, pessoal. Obrigado por me receber. Bom dia, espero que o papo seja super bom aí. Obrigado. Sim, legal. Bom, Vitor, antes da gente entrar mais profundamente na análise do setor, acho que seria legal só relembrar para os nossos ouvintes como que o setor de commodities está subdividido, Você consegue explicar um pouco para a gente? Claro, vamos lá. Bom, assim, o macro setor de commodities, vamos chamar assim, ele está subdividido em dois grandes setores, O primeiro deles é o que a gente chama de soft commodities, São os produtos agrícolas como soja, milho, trigo, bem como as proteínas animais. E a gente também tem o hard commodities, que são o petróleo, o gás, metais como cobre, níquel, alumínio, minério de ferro. Então, tem essa divisão entre as soft e hard commodities, e tem as empresas de commodities, São aquelas empresas que produzem ou comercializam esses produtos, Dependendo do ponto da cadeia de valor onde elas estão, A gente chama de upstream, que é a produção, a originação do produto, da commodity, e o downstream, que é a distribuição ou a transformação. Aqui na Bolsa Brasileira, destacam-se principalmente as empresas de upstream, a produção de petróleo, materiais como Vale, Petrobras, Suzano, e também tem aquelas empresas de transformação, como a Gerdau, a Usiminas, que transformam o minério em aço, Essas empresas de commodities, tanto as de soft quanto de hard, elas somam quase 40% do índice Bovespa, então é bem relevante aqui, Mas lá fora existe um espectro muito mais amplo de empresas, e a gente vai falar um pouco sobre elas aqui nesse bate-papo. Uhum. Não, vamos sim. Só antes, vamos também fazer um overview da pandemia, Porque obviamente esse é um setor que foi bastante impactado, Como que foi, esse impacto do setor de commodities na pandemia e também agora no pós-pandemia, Se é que a gente pode chamar de pós-pandemia. Você consegue contar pra gente? Commodity é um setor super cíclico, E por isso sofreu muito mais do que os outros setores no começo, principalmente no começo da pandemia, Por exemplo, para algumas commodities mais ligadas à mobilidade urbana, como petróleo, através do gasolina, diesel, querosene de aviação, a demanda praticamente desapareceu em questões de semanas. Então, os estoques subiram para níveis nunca imaginados, e os preços chegaram a patamares negativos, como a gente viu lá em março e abril de 2020. Então, basicamente não tinham de estocar nem escoar aquele produto. Então, você literalmente pagava para alguém retirar aquele produto da sua mão. Então, obviamente, dada a velocidade e a brutalidade do colapso da demanda e do preço, o ajuste de oferta foi muito mais rápido, encurtando muito o ciclo, Por exemplo, quando os mercados se deram conta que o shale oil, que é onde produz hoje o grosso do petróleo americano, era um problema ali no meio de 2014, foram necessários aproximadamente 18 meses de preço de petróleo cada vez mais baixos para o mercado encontrar um equilíbrio, retirando aquela oferta do mercado bem ali no começo de 2016. Dessa vez, dada a velocidade do ciclo, como a gente comentou, esse ajuste aconteceu em apenas 3 meses, Foi praticamente um ajuste forçado, E além disso, os países aproveitaram o momento de demanda mais baixa para acelerar o que chamamos de transição energética. Por exemplo, a China começou a cortar mais produção de carvão ao longo de 2020 e 2021, restringiu a importação de carvão da Austrália. A Holanda, está em vias de fechar um campo de gás na União Europeia, que já foi responsável por mais de 10% da oferta lá em 2013. Ou seja, a política ESG, junto com a restrição de capital para as empresas de commodities, foi ainda mais dramática
de forma que as empresas aceleraram esse processo de disciplina de capital, priorizando retorno ao acionista em detrimento de crescimento futuro, né? Então, do lado da demanda, a gente viu duas coisas acontecerem, né? Então, no primeiro momento, esse colapso se provou muito mais curto do que o previsto, graças a essas políticas redistributivas que os governos fizeram com os estímulos, com a expansão fiscal. E na sequência, a gente viu, né, essa mudança de comportamento do consumidor migrando de serviços para bens mais manufaturados, né, que são grandes demandantes de commodities. Então, se você somar isso tudo a uma redução efetiva da capacidade logística mundial, com mais checkpoints sanitários, né, alongamento e redirecionamento das rotas de comércio, pronto, assim, você tem uma tempestade perfeita para os preços de commodities e a gente viu os preços que estão aí. E se a pandemia já não tivesse deixado o cenário bastante complexo, né, como você super bem descreveu, agora a gente tem um fator extra, né, que é a guerra, né, que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, que torna tudo, enfim, ainda mais difícil, complexo de analisar, de prever. Vitor, me conta assim, como que vocês estão enxergando, né, a crise entre Rússia e Ucrânia e como que isso muda, né, a análise de vocês? Não, essa é uma excelente pergunta, Marília. Assim, é um objeto de profunda discussão e debate nosso. A resposta mais imediata é a seguinte, né? A Rússia é relevante em praticamente todas as commodities do mundo pelo lado da oferta e coloca uma pressão adicional a esse cenário de escassez que a gente comentou no balanço de várias commodities, seja óleo, gás, aço, metálicas. Mas a gente tenta separar o que é temporário das consequências de longo prazo. Então, a gente se faz a seguinte pergunta, né? O que do ponto de vista estrutural, muda se o conflito fosse resolvido hoje, né? E a gente acredita que, da mesma forma que o Covid acelerou o processo de adoção digital no mundo, né, durante 2020, a guerra da Rússia e da Ucrânia acelerou essa discussão sobre segurança energética. E, na nossa cabeça, o grande vencedor será o gás, como a gente pode detalhar mais na frente. Sim, só antes da gente falar um pouco mais sobre o gás, Vitor, você acabou de mencionar, né, a discussão sobre segurança energética. Do que exatamente a gente está falando aqui quando a gente fala de segurança energética? Claro, não, esse conceito é super importante a gente elaborar, né? Segurança energética é basicamente a disponibilidade contínua das fontes de energia, quaisquer que sejam, né? Mas principalmente a preços acessíveis, né? E por que isso é importante? Bom, para explicar isso eu preciso dar um passinho para trás, né? Na última década, a mensagem mais telegrafada por agentes do mercado era: combustíveis fósseis são nocivos ao meio ambiente, estão fadados ao declínio, e a demanda vai atingir um pico dentro de poucos anos, né? Isso foi repetido incansavelmente por policymakers no mundo inteiro, né? E no final do dia, sendo muito honesto, essa mensagem fez muito pouco para alterar a forma como nós, né, consumimos a energia, né? Nós, o lado da demanda. Mas teve profundas implicações do lado da oferta, alterou muito, né, como os agentes de mercado pensam na oferta, né? Os países redesenharam a sua política energética com base nesse entendimento, né? Foi um investimento muito forte em fontes alternativas de energia solar, de energia alternativa, né? Como solar, eólica, ao passo que o capital, né, foi restrito para fontes mais poluentes como óleo e o gás. Mas se você olhar no detalhe, né, a maioria dessas fontes alternativas renováveis, elas não são tão eficientes do ponto de vista energético, né? O que isso significa, né? O load factor, né, a utilização dessa capacidade, por exemplo, de uma eólica a solar, ela é 20% a 30% daquela de uma planta térmica a gás. Ou seja, para você gerar a mesma energia, é necessário praticamente 4 vezes aquela capacidade. E mesmo assim, a disponibilidade contínua, ela não é garantida, né? Porque pode parar de ventar, não faz sol à noite e por aí vai, né? Então, a intermitência dessa fonte energética, ela é uma ameaça à segurança energética, né? É necessária sempre uma fonte contínua, confiável, acessível, em conjunção com essas fontes renováveis,
para garantir um bom funcionamento dos mercados. E aí que a gente entende que entra o gás, né? A gente acredita que o gás será essa fonte, né? O gás será essa commodity fundamental de transição de uma economia de alto carbono para baixo carbono, né? A gente acredita que, num primeiro momento, o gás foi colocado nesse basket de combustível fóssil em que tudo é muito poluente, né? Como o carvão e o petróleo, né? Mas, na realidade, a substituição de térmicas a carvão para térmicas a gás, por exemplo, tem o mesmo efeito que se a gente substituir um carro a combustível, né, um carro movido a combustão, por carro elétrico, né? Então, uma térmica a gás, ela é 50% mais eficiente do que uma térmica a carvão e polui 60% menos, né? A quantidade de emissão, a emissão é 60% a menos do que uma térmica a carvão. Então, hoje, 48% das emissões de CO2 no mundo são atreladas ao carvão. E 58% da produção primária de energia da China vem do carvão. Então, quando você olha esse mesmo número em regiões mais desenvolvidas como Europa, Estados Unidos, esse número gira em torno de 13% a 11%. Então, tem muito espaço para você atingir as metas de redução, né, das emissões, que são super importantes, mas sem colocar em risco a oferta de energia, oferecendo, assim, uma fonte mais confiável, acessível e contínua, que é o gás. Uhum. Não, super interessante isso. Então, só para ver se eu entendi aqui, Vitor, o que você está dizendo é que, né, a segurança energética, que é essa disponibilidade, especialmente contínua, né, que é um tema bastante central e acessível, enfim, ela vai ser um tema que vai moldar, né, as decisões das empresas, enfim, dos consumidores daqui para frente, e que, na visão de vocês, o gás tem esse papel, enfim, central, né, nessa nova ordem energética, né? É exatamente isso, Marília. Assim, e a gente já começou a ver isso, né? Antes mesmo da guerra eclodir, no começo do ano, os preços de energia já estavam super altos, né? Então, quando a gente olha o que aconteceu no segundo semestre de 2021, uma combinação de pouca geração eólica na Europa, né? Baixa produção de carvão na China, né? A restrição à importação do carvão da Austrália, e um consumo muito forte, principalmente com a reabertura dos mercados, já colocou um estresse muito grande no sistema, né? E a situação se agravou com a única fonte, né? Não a única, né? Mas a principal fonte contínua de energia da Europa deixando de ser contínua. Foi quando a Rússia reduziu materialmente os volumes de gás que fornecia para a Europa, criando uma crise energética em escala literalmente mundial, porque a Europa começou a acessar os mercados de gás liquefeito, de gás natural liquefeito, né? É onde ele consegue importar o gás através da liquefação do gás, porque os estoques na Europa estavam super baixos, né? O estoque da Europa bateu 25% abaixo na média dos últimos 5 anos em janeiro desse ano, né? Criando uma possibilidade real de faltar gás na Europa caso o inverno tivesse sido muito mais rigoroso que a média. Então, a Europa se viu numa posição muito complicada, né? Desde 2005, ela já vem reduzindo a produção doméstica de gás, né? Vamos colocar dessa forma, né? Lá no Reino Unido, na Holanda, e aumentando a dependência do gás russo, né? E do LNG, né? Do gás liquefeito. Então, hoje, a Rússia responde por 35% de oferta da Europa, e os planos eram atingir quase 45% entre 2023 e 2024. E aqui não é porque a Europa está crescendo demanda de gás, né? A demanda de gás na Europa atingiu um pico ali em 2010. É muito mais uma redistribuição do sourcing desse gás, né? Da onde esse gás está vindo menos, né? Sendo produzido menos pelos países dentro do bloco e mais da Rússia, né? Então, agora, o jogo é diferente, né? A Europa se deu conta que não pode confiar 100% no gás russo como a sua fonte primária contínua de energia. Já elaborou um plano de diversificar essa fonte energética para outros parceiros. E aí que a segurança energética entra, né, em cena e cria profundas consequências para o setor no mundo e para os investimentos. Sim. E até pegando esse gancho, né, como que você
Como que vocês estão prevendo, né, essas consequências, né? Por todo esse cenário que você está desenhando, a guerra tem aí o potencial de mudar, né, toda essa dinâmica do fornecimento de energia, né, especialmente da Europa. Então, como que vocês estão prevendo essas consequências e quais são as empresas e setores, né, que vocês enxergam que se beneficiam dessa, enfim, nova ordem energética? Claro. Assim, existe um motivo muito simples pelo qual o preço do gás nos Estados Unidos é perto de $7 hoje, né? E o preço na Europa é 30. São mercados com uma comunicação muito pequena. O que isso significa? Que existe um limite logístico hoje para os Estados Unidos exportarem gás para a Europa ou para qualquer outra parte do mundo em 10% da produção, né? Hoje, os Estados Unidos só exporta aproximadamente 10%. Efetivamente, esse gás de baixo custo dos Estados Unidos ele está preso, né? Quando a gente fala, a gente está landlocked. E não é tão simples ampliar esse canal de comunicação, né? São necessários grandes investimentos em estações de liquefação para você pegar esse gás, liquefazer, transportar e criar estações de regasificação no destino para tornar esse gás fungível para o resto do mundo. Mas se a Europa quiser de fato seguir seu plano de segurança energética e de diversificar seu sourcing de gás para outros parceiros estratégicos, adivinha, Marília, quem seria esse parceiro confiável, com uma economia de mercado, agentes racionais que seguem sinais econômicos, contratos protegidos por uma governança muito mais do que testada e com gás barato, em abundância, para suprir outros mercados? Os Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos está nesse sweet spot para se posicionar como parceiro estratégico no que tange, né, a segurança energética. E quando a gente olha a diferença de preços entre as regiões, né, a gente está falando de preços próximos de $7 nos Estados Unidos, $30 na Europa, $20 na Ásia, a gente acredita que existe hoje esse incentivo econômico, né? A arbitragem está presente e uma conjuntura super favorável para mais contratos de gás serem firmados entre os agentes, né? Então, quando a gente olha no detalhe os projetos de LNG, né, de gás natural liquefeito, que são prováveis de virarem investimentos reais, 75% dessa capacidade está nos Estados Unidos, né? E eles seriam suficientes para triplicar a capacidade de exportação dos Estados Unidos até o final da década. E aqui, claramente, as empresas de midstream, mais especificamente aquelas ligadas à infraestrutura de exportação de gás, serão beneficiadas, né? Por outro lado, se esses projetos de fato forem para frente, existe um impacto material na demanda de gás dentro dos Estados Unidos, mas através da demanda externa, né? Ou seja, você vai aumentar a comunicação entre o mercado americano com o resto do mundo, principalmente com o mercado europeu, dada a proximidade. Então, isso deveria, até certo ponto, aumentar a convergência de preços entre o Henry Hub, né, que é um gás, é um benchmark regional dos Estados Unidos, e o TTF, que é um benchmark europeu do gás, né? E existem situações análogas a essa no resto do mundo, né? Se você olhar o que aconteceu na Austrália, hoje, né, a Austrália exporta aproximadamente 70% da produção. E os preços domésticos na Austrália são um netback, que a gente chama, dos preços do mercado asiático, ou seja, é o preço na Ásia, né, no mercado da Coreia, do Japão, que são principalmente os grandes consumidores de gás na Ásia, menos os custos para você trazer o preço, para trazer o gás, né, a molécula da Austrália para a Ásia. Então, o preço do gás na Austrália funciona como se fosse uma paridade de exportação. E se isso acontecer nos Estados Unidos, a gente está falando que os preços de longo prazo do Henry Hub deveriam estar muito mais próximos, entre 5, 6 ou até $7, se a gente acredita que o preço de longo prazo na Europa é entre $10 e $12, né? Só que quando a gente olha o que as empresas de gás, né, de upstream, principalmente nos Estados Unidos, estão precificando, é muito mais perto entre 3 e 3,5, né? Então tem muito espaço aqui. Sim.
Não, super interessante todo esse contexto, e você, né, mencionou que, enfim, diante desse cenário, algumas empresas, obviamente, vão se beneficiar, né, especialmente aquelas ligadas a essa infraestrutura, né, de exportação de gás. Vitor, você consegue me falar, assim, de que empresas a gente está falando? Você consegue dar alguns exemplos aqui para ajudar a gente a tangibilizar um pouco? Claro. Assim, então, para ter exposição ao tema de infraestrutura, a gente gosta muito de Cheniere, né? E para um play mais de convergência de preços, né, do gás americano deixar de ser regional, se tornar um gás mais global, a gente gosta de Antero, que é uma empresa de produção de gás no shale americano. E se a gente começar a falar um pouco de Cheniere, né? Por que a gente gosta de Cheniere? Antes, o que é a Cheniere, né? Então, a Cheniere é uma empresa de infraestrutura em que os contratos, né? Os consumidores contratam a Cheniere para fazer o sourcing de gás dentro dos Estados Unidos e exportar esse gás até uma estação de regasificação no cliente final. Então, pegue, por exemplo, uma Engie, né, na França, faz um contrato de take or pay, um contrato de volumes fixos ao custo de uma taxa fixa. E a Cheniere é responsável por vender, né, por comprar esse gás no mercado americano e revendê-lo, passar o custo para o consumidor final, né? Então, 90% dos contratos da Cheniere são contratos de longo prazo, take or pay. E se a gente olha o que está no preço, esses contratos representam aproximadamente $120 por ação, né? Então, a empresa hoje, perto de $130, tem muito pouco downside. E, por outro lado, com toda essa arbitragem que a gente está vendo entre o preço do gás na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos, a Cheniere está ganhando muito dinheiro no gás que ela vende no spot, né? Lembra que 90% é volume contratado, 10%, em linhas gerais, né, é volume no spot, e ela está ganhando essa arbitragem de comprar o gás a $7 nos Estados Unidos e vender a 30 ou 20 na Ásia, né? Por mais que essa situação dure, mais a Cheniere vai ganhar no spot e aumenta a possibilidade e a chance da Cheniere conseguir contratos de longo prazo, porque o incentivo econômico para uma empresa que consome gás na Europa ou na Ásia comprar gás nos Estados Unidos, ele está presente. Então, é uma combinação de muitos ganhos no curto prazo pela essa diferença de preço, com muito pouco crescimento precificado, sendo que a gente está vendo um incentivo econômico presente. Então, eu acho que é uma boa combinação de crescimento com geração de caixa de curto prazo e super defensiva, né? E a Antero é justamente esse cara que vende o gás para a Cheniere, né? Então, ele é um produtor de gás no shale americano, ele está situado ali na região, principalmente do Appalachia, né? Que é o Nordeste americano. E por que Antero é um bom investimento? Assim, tem duas dinâmicas em Antero. Primeiro, uma dinâmica de curto prazo, que o gás está super alto, né, nos Estados Unidos. Nesse nível de gás, a Antero gera aproximadamente 30% do valor de mercado dela em caixa, isso já considerando os preços caindo para 2023. E dada a situação de gargalo logístico na região do Appalachia, nos Estados Unidos, a Antero não tem muito como gastar esse dinheiro. O que eu quero dizer? Para você otimizar a estrutura de capital, ela vai ter que redistribuir essa geração excessiva de caixa ou na forma de aceleração de buybacks, né, de recompras, ou de dividendos. E eu acho que isso pode ser um desenvolvimento, né, um gatilho super importante para as ações. E tem uma dinâmica de mais longo prazo que na medida que a gente acredita nessa tese de convergência de preços, né, até certo ponto, entre o gás americano e o gás europeu, o preço de longo prazo que eu deveria pensar para a Antero deveria ser muito mais próximo entre $5 e $6. Só que quando eu olho o que está precificado hoje no preço das ações, muito mais próximo de entre 3 e 3,50, existe um potencial de valorização no longo prazo muito grande aqui. Então, é uma boa combinação de geração forte de curto prazo
com esse ângulo de tese de longo prazo em commodities que geralmente não é tão fácil de achar, né? Não, super legal. Muito legal entender, né, enfim, tanto um pouco da visão de vocês para o cenário de gás, quanto entrar, né, mais no detalhe dessas empresas que estão, enfim, atuando nesse setor. Mas assim, Vitor, vamos agora já caminhar aqui, né, quase para o final da nossa discussão e mudar um pouquinho de assunto, né? A gente falou aqui bastante sobre gás, mas acho que, né, nesse episódio sobre commodities, um tema que não poderia faltar é petróleo, né? Então, dentro de todo esse contexto que a gente já falou aqui hoje, como que está um pouco a visão de vocês para petróleo, né, no meio de tudo isso? A gente gosta bastante de petróleo, a gente acredita que os balanços estão bem apertados e muito diferente do passado, né? A oferta, né, a oferta de petróleo através das empresas está muito mais disciplinada do que os ciclos passados, né? Mas a gente acha que, dada toda essa conjuntura, que o refino está até melhor posicionado. E eu vou explicar por quê, né? Quando a gente pensa na Rússia como grande exportador de commodities, a gente sempre pensa no petróleo. Mas a verdade é que a Rússia ela é até mais relevante para o mercado global de derivados de petróleo, como diesel, principalmente, e outros produtos intermediários, que tornam o setor de refino muito mais atrativo. E quando a gente viu toda a crise eclodir ali no começo do ano, de fato, pouco ainda a gente viu de disrupção dos fluxos de petróleo, né? E isso se dá porque você tem países hoje como a Índia e a China que estão muito mais confortáveis em absorver esse óleo russo mais barato, né? Isso não é verdade para o produto. O derivado, né? A Índia e a China sempre foram grandes net exportadores de gasolina e diesel. Então, o apetite desses países em absorver esse produto, né, esse derivado barato, ele é muito menor. De forma que a Rússia tem muito mais dificuldade de alocar um destino para o produto se a Europa e os Estados Unidos, né, através de sanções tanto impostas quanto autoimpostas, no caso da Europa, não compram, né? Então, o que a gente está vendo no mercado hoje é um aperto muito maior, né, do lado do produto do que do lado do cru, né? Esse é o motivo pelo qual a gente vê petróleo a 100, 115 dólares, né? Uma grande volatilidade, e preços de diesel e gasolina próximo de 160, 170 dólares o barril. A gente está vendo crack spreads, né, que é essa diferença entre o preço do produto e o preço do óleo cru, recordes, né? E quando a gente olha a utilização da capacidade de refino fora da China e fora da Rússia, a gente teve fechamentos muito grandes nos últimos 10 anos, e principalmente acelerados através da transição energética durante a baixa demanda no período de pandemia. Então, efetivamente, a gente está praticamente no all-time high de utilização de capacidade de refino fora da China e fora da Rússia. Então, está um ambiente de margem muito grande para o refino, e onde se pergunta se isso é estrutural ou não, né? Essa é uma grande dúvida nossa. E a Rússia e a China não tem muito como participar, porque desde o final do ano passado ela tem se colocado muito mais no campo conservador de segurar produtos estratégicos dentro do país, né? Então, ela restringiu as exportações de produtos, que poderia até ser um alívio dado o Covid que a gente viu aí no mês de abril e maio. Então, a gente acha que o petróleo é uma commodity super bem posicionada, mas o refino tem sido mais atrativo na nossa visão. Não, legal, bem interessante. Você até deu, né, uma breve pincelada sobre a China, mas a gente acabou falando pouco, né, sobre a China. Como que tá a cabeça de vocês para lá? E, assim, qual que é a visão de vocês, né, para as principais commodities ligadas à China? Em oil and gas, a China é super relevante, mas não é tão relevante quanto para minério de ferro e outras commodities, né? Por exemplo, a China consome algo perto de 13 a 15 milhões de barris por dia, né? Algo perto de 13 a 15% da demanda global de
de petróleo, mas se a gente coloca o equivalente em minério, é algo perto de 70% do mercado seaborne, né, do mercado transacional. Então, é outro nível de materialidade. E o motivo pelo qual a gente não citou muito a China é que a gente ainda tem uma visão muito cautelosa sobre a China, né? E dada a importância da China no balanço, principalmente das commodities metálicas, é onde a gente tem esse conservadorismo. E muito pautada pelo que aconteceu, principalmente começou a ficar evidente no meio do ano passado, né? A China começou a ser muito mais restritiva no que diz respeito ao financiamento das empresas de properties na China, né? Properties sempre foi um setor na China muito importante como motor para a economia e principalmente um motor contracíclico, né? Todas as vezes em que a China teve alguma fraqueza em outros setores da economia, através de estímulos, a China usava o setor de properties como sendo essa alavanca para ser como se fosse um jumpstart para a economia, né? E isso sempre trigou muito demanda de commodities, mas desde o meio do ano passado, a China tem adotado uma narrativa muito mais properties não é para especulação, é para se viver, né? Casas deveriam ser usadas dessa forma, tentando evitar esse capital, né? Especulativo de circular dentro do setor de properties. E com isso, a gente viu um estrangulamento da capacidade financeira desses desenvolvedores de properties na China e o colapso da demanda, principalmente de minério e aço, mas principalmente aço, no segundo semestre de 2021, né? E quando a gente olha esse colapso, ele não por exemplo, a demanda de aço chegou a cair algo perto de 25% no segundo semestre em algum ponto, né? E quando a gente olhava os indicadores antecessores, né, como os lançamentos de imóveis nos últimos 6 a 12 meses, né, a parte de infra e principalmente a parte de manufatura, que a China estava muito forte pela demanda agregada mundial muito maior, a gente via esses indicadores antecedentes, e não condizia com o nível de demanda fraca que a gente via. Então, existia ali algum link que se quebrava. Provavelmente, esses developers entraram em algum tipo de cash preservation mode e foram muito mais seletivos em que tipo de projeto eles estavam continuando. Então, efetivamente, a gente acredita que teve obra que parou ali em algum momento, né? Quando a gente olha para frente, a gente acredita que essas obras estão voltando, né? Existe uma demanda represada que tem sido recuperada ao longo desse primeiro semestre de 2022, mas tem uma demanda contratada, né? Uma fraqueza de demanda contratada muito grande, porque os lançamentos dos últimos 12 meses foram algo perto de menos 20%. E property sendo o principal driver de demanda para as commodities metálicas, deixa a gente bastante cauteloso. Será que a gente não deveria estar começando a ver essa fraqueza contratada nos próximos meses? Então, a gente tem se posicionado mais no setor de oil and gas, justamente por entender que ali tem mais oportunidade e a China, como a gente tem essa cautela e as commodities metálicas sendo muito dependentes do que vai ser nos próximos meses, a gente está mais cauteloso. Legal, Vitor. Bom, a nossa conversa tá super boa, né? Obviamente, commodities é um tema que tá, enfim, super em voga e dá realmente muito assunto. Mas, enfim, pra gente finalizar aqui, queria só te fazer uma última pergunta, né? Tentando até tropicalizar um pouco a discussão pra nossa Bolsa Brasileira e pra gente também fechar aqui o nosso papo. Como que vocês estão posicionados, né, por aqui? Né? O que vocês gostam quando vocês olham aqui? A gente tem evitado essas posições mais em mineração e siderurgia pelos motivos que a gente comentou, né? Então, na Bolsa Brasileira, a gente acredita que Petrobras é a empresa mais barata por uma série de motivos, né? Então, toda essa dinâmica de oil and gas que a gente tem falado, a Petrobras tem capturado, claro que não tanto quanto a gente gostaria pela dinâmica de preços, mas é suficiente para ser uma geração de caixa super forte, né? Então, se a gente olhar o quanto que a Petrobras tem potencial de pagar dividendos ao longo desse ano, a gente está falando algo entre 30 a 40 bilhões de dólares.
e hoje no market cap próximo de 85, mesmo se o preço da ação ficar estável, a gente está falando que no final do ano, né, lá perto de dezembro, a Petrobras vai estar com um market cap próximo de 40, 45 bilhões de dólares, né? Em qual período que a gente viu a Petrobras tão barata, né, nesse nível de market cap? Bom, a gente viu a Petro nesse nível ali próximo de 2015, 2016, né? E era um ambiente completamente diferente, tanto na conjuntura mundial quanto na própria empresa, né? O petróleo vinha caindo cada vez mais, chegando a bater $27, né, em janeiro de 16. A Petro tinha um programa de CAPEX 3 vezes maior o programa de hoje. A Petro queimava caixa em torno de 10 a 15 bilhões de dólares naquela época. A Petro não tinha a governança que tem hoje. A lei das estatais não tinha sido aprovada. A Petro era completamente diferente, né? Então, quando a gente olha o quanto que a Petro está descontada, assim, a gente acredita que os dividendos serão pagos, a gente tem uma grande convicção disso. E o que tipo de market cap, né? Qual o tamanho do market cap ela vai atingir no final do ano? A gente acha que a Petro é um dos ativos mais baratos da Bolsa. Não, legal, excelente. Bom, Vitor, eu acho que com isso a gente encerra, né, aqui o nosso bate-papo. Queria, enfim, agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Mind Asset. A gente poderia aqui ficar, né, horas falando sobre o tema de commodities, então obrigada por ter trazido um pouco da sua visão, foi bastante interessante. E agora, né, vamos ficar de olho aí nos desdobramentos dos próximos meses. Muito obrigada mais uma vez e a gente se vê numa próxima aqui. Ótimo, eu que agradeço, muito obrigado, foi um prazer. Legal, excelente. Bom, e para os nossos ouvintes, só lembrando, né, que os fundos da família Dunamis, da qual aqui o Vitor faz parte, estão disponíveis para clientes Itaú, inclusive nas versões de Previdência, e o Dunamis Advanced está disponível também nas plataformas de investimento. Para saber mais sobre os fundos, né, ou para conferir em quais plataformas você consegue investir, é só conferir no site da Itaú Asset. A gente vai também deixar aqui os links na descrição do episódio para vocês conferirem. E se você ainda não segue, né, a Itaú Asset nas nossas redes sociais, não deixe de seguir para acompanhar os nossos conteúdos diários. E é claro, se você gosta aqui do Mind Asset e ainda não se inscreveu no nosso canal, corre se inscrever para ficar sempre por dentro aqui dos nossos próximos episódios. Muito obrigada e a gente se vê na próxima.